Pastor Kleber Maia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus. Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. É para mim realmente uma alegria, um prazer muito grande estar aqui nesta noite e quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me dá. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Jesus foi orar à parte. Alguém pode pensar, é porque ele queria ficar sozinho para orar. Mas em outras situações, Jesus simplesmente acordou de madrugada e foi orar sozinho. Então eu creio que Jesus enviou os discípulos para a tempestade, porque ele queria lhes ensinar uma lição muito importante, que não somente eles, mas nós também podemos aprender aqui nesta noite. Porque há lições que a bonança não ensina. Há lições que não se aprende nos dias de sol aberto. Há lições que nós só aprendemos no dia da adversidade. Jesus enviou os discípulos para o mar. Eles tomaram o barco. E no descrever dos evangelistas, não somente Mateus, mas também Marcos e João registram este episódio. Jesus está no finalzinho da tarde. É difícil precisar a hora de relógio, porque cada lugar anoitece ou amanhece em horários diferentes, né? Mas vamos pensar que se fosse aqui, seriam aí umas 6 horas da tarde, às 18 horas. Jesus mandou que eles pegassem o barco, e eles foram. E o que começou a acontecer é, Jesus está no monte orando, eles estão sozinhos no barco, e a tempestade se avoluma, e o vento é contrário, e as ondas impetuosas começam a sacudir o barco, e eles estão remando, e remando, e remando, mas eles não sabiam ainda que Jesus tinha algo precioso para lhes ensinar naquele dia. Deus tem umas escolas interessantes demais para nos conduzir. Alguns Ele manda assim para aquele treinamento rápido de profeta, que é o workshop da baleia. É um curso profundo, mas rápido. Costuma produzir grandes efeitos. Outros talvez Deus manda para um curso mais prolongado, que é a faculdade da caverna. É um curso difícil, um tanto sombrio. Outros Deus reserva para a universidade do deserto. Mas para a maioria de nós, um treinamento rápido na tempestade já é capaz de nos ensinar muita coisa. Aquele era dia de aula, os discípulos não estavam sabendo. A tempestade açoita o barco, o vento sopra contrário, eles remam, 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 e parece que não conseguem adiantar nada. A hora vai passando, a noite vai ficando cada vez mais escura, e o vento está empurrando eles contra todos os seus esforços. João vai nos dizer que eles só conseguiram avançar até a metade do lago. E Jesus vai encontrá-los somente às 3 horas da manhã. Eles saíram às 18 horas. Depois de horas e horas e horas de exaustivo esforço com os remos, porque as velas não podiam ser usadas num mar bravio, numa tempestade, eles não conseguiam sair do lugar. Você já se sentiu assim? Tem momentos que parece que os nossos melhores esforços não nos levam a lugar nenhum. Que parece que por mais que a gente reme, não conseguimos avançar.
Há algumas situações da vida que nos deixam frustrados, irmãos. Porque nós nos esforçamos tanto, parece que nada está acontecendo. Mas tenha calma. Há uma lição preciosa para se aprender nestes momentos. Quem sabe alguém aqui já passou ou está passando por uma situação assim. Um casamento que, apesar de anos e anos de esforço, parece que não se resolve. Uma doença que tanto tratamento, tanta coisa e parece que não se cura. Aquele emprego que se batalha e corre, tanto currículo distribuído e parece que nada resolve. Um filho com tantos problemas que, apesar de tanto conselho, não consegue chegar a um bom entendimento, um hábito que não se abandona, um sonho que não se realiza. Quantos de nós já enfrentamos dificuldades, problemas, que remamos noite adentro por muito tempo e parece que não conseguimos chegar a lugar nenhum? Nestas horas, nós podemos escolher uma entre duas possíveis atitudes que nós podemos tomar diante de Deus. Ou viveremos com medo, ou viveremos com fé. A primeira situação nós vamos ver que é o que acontece. Tempestade, vento contrário, noite escura. E para piorar, de repente vem um vulto andando por cima das águas, que eles, por não estarem sequer reconhecendo o que estava acontecendo, eles pensam que é um fantasma. Agora piorou. Já não basta a tempestade, vem até um mal-assombro aqui. Eles gritam com medo porque a situação está totalmente fora de controle. Eles se apavoram. Mas aquela voz que ecoa por cima das ondas diz assim para eles: sou eu. Não tenha medo. Sou eu. Eu cheguei, não tenham medo. Aleluia. E Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir caminhar sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro vai. Uma situação completamente inusitada. O Mar da Galileia, queridos, é um lago de grande profundidade no seu centro. Pedro certamente sabia disso. Mas ele vai pela fé. Mas enquanto ele está indo, ele sente o vento frio. Ele olha para o tamanho das ondas. Ele vê a fúria do mar. E o resultado é que ele tem medo. E começa a afundar. Porque medo, meus irmãos, é o reconhecimento que temos que o problema é maior do que nós. Que a dificuldade está acima da nossa capacidade. É no mínimo a desconfiança ou talvez a certeza que nós temos que não vamos conseguir resolver aquilo com as nossas próprias forças. Isto é medo. E é natural sentirmos medo quando estamos numa situação muito difícil. Temos medo porque somos pequenos, somos falhos. Temos medo porque nós, muitas vezes, nos sentimos sozinhos em determinadas situações. E se olharmos para a dificuldade, fatalmente, o medo dominará o nosso coração. Se você olhar para o tamanho da onda, se você olhar para a fúria do mar, se você ficar prestando atenção à força do vento, se você olhar para as circunstâncias que parecem completamente desfavoráveis, medo é o resultado desta observação e dominará o seu coração, o nosso coração. Os discípulos estão com medo, eles estão apavorados. Pedro, que é o mais afoito deles, ainda consegue caminhar até Jesus, mas afunda. E o coração está paralisado de medo.
Essa é a atitude que muita gente tem nos dias da adversidade, nos dias da tempestade, nos dias em que parece que literalmente não há sustentação debaixo dos pés. E se nós olharmos para as dificuldades que nos cercam, teremos medo. Mas essa nem de longe é a melhor e nem é a única possibilidade que nós temos. Porque apesar da tempestade e das dificuldades que enfrentamos, nós temos um Senhor que caminha sobre as águas, que vem acima da tempestade, e que chegando junto dos discípulos diz: sou eu que estou aqui, não tenha medo, tenha coragem, eu cheguei. Aleluia, Jesus chega, queridos, de uma maneira extraordinária. Ele vem por cima das ondas. Veja, ele não veio nadando, ele não tomou um jet ski que nem tinha naquela época, né? Ele não chegou simplesmente lutando contra as ondas, ele simplesmente vem por cima delas. É difícil até visualizar, entender como Jesus vem. Ele vem flutuando, ele vem caminhando, saltando de onda em onda. Eu não sei como ele chegou, eu sei que ele chegou por cima das ondas, ele chegou apesar do vento contrário, ele chegou apesar da dificuldade, ele chegou e disse: sou eu. Aleluia. Ele disse: sou eu que cheguei. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, se ele chegou. Aleluia. Pedro diz: então, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande eu ir ter contigo. Jesus diz: venha, Pedro. Eu acho extraordinário este evento aqui, queridos, porque se dessem um barco a Pedro, ele sabia andar naquele mar. Se o vento fosse favorável, ele podia se deslocar em qualquer direção que quisesse. Mas sem barco e com o vento contrário, era difícil. Na realidade, impossível. Mas Jesus diz: vem. E Pedro então crê. Porque fé é o reconhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Fé é quando nós entendemos quem é Deus e quais são as possibilidades que estão ao seu alcance diante do poder extraordinário que Ele tem. Se Jesus está mandando, Pedro vai. Porque ter fé é obedecer à palavra de Jesus. Se Jesus está chamando, Pedro caminha em direção a Ele, porque ter fé é seguir em direção a Jesus. Se Jesus está mandando, Pedro caminha apesar de toda a evidência contrária. Certamente, esta era a primeira ocasião que Pedro poderia estar no mar da Galileia, fora do barco. Porque quando nós usamos a fé, não estamos trabalhando com as nossas habilidades, mas estamos confiando no poder de realização de Deus. Pedro vai, e ele vai afundar, porque em vez de olhar para Jesus, ele começa a olhar para o problema, para a tempestade, para a adversidade, para a luta que ele está enfrentando. Mas se ele continua olhando para Jesus, e isso é ter fé, ele certamente poderia vencer aquela adversidade. Fé é o que nos faz caminhar contra o impossível. Quem tem fé anda numa estrada que ainda não foi construída, mas chega num destino que ele tem certeza que é o melhor. Quem tem fé abraça uma coisa que ainda não foi criada, mas ele tem certeza que vai estar lá. Quem tem fé toma posse de uma coisa que ainda não existe, mas ele tem confiança que estará à sua disposição. Porque quem tem fé crê num Deus que não depende de circunstâncias para fazer as coisas a acontecerem. Deus não depende de água, Deus não depende de vento, Deus não depende de força alguma. Ele é poderoso para resolver em qualquer situação, porque Ele é Deus.
Aleluia. Ele é Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Pedro vai afundando. Mas aquele que disse, sou eu, ele está ali para amparar até quando a fé é pequena. Até quando a fé é pequena, Jesus pega Pedro pela mão e o levanta. Porque a fé, queridos, nos faz alcançar coisas que não estão à disposição da habilidade do homem, da força do homem. O problema é que nós, muitas vezes, temos dificuldades de usar a nossa fé. Como Pedro, confiamos mais no que vemos e sentimos do que naquilo que cremos. Mas em toda a Bíblia nós vamos ver que aquele que crê verá coisas extraordinárias acontecerem. Desde o Antigo Testamento, a fé é o que Deus requer, apenas isso, para operar coisas grandes. Segundo o livro dos Reis, há uma história que você conhece bem. Uma mulher ficou viúva, tinha uma dívida muito grande, uma enorme sombra de desgraça sobre a sua família, de levar os seus filhos como escravos para pagamento. Ela vai falar com o homem de Deus, o que você tem? Eu tenho só um pouco de azeite em casa. Vá, feche a porta, peça vasos emprestados. E ele já disse, não peça poucos. E ela vai ajuntar os vasos. Aleluia. Quem determinou a quantidade de vasos foi a fé e a obediência dela. Talvez até quem determinou o tamanho dos vasos foi a fé e a obediência dela. Trouxeram um e foi cheio, e o segundo também, e o terceiro também, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro, até que ela disse, me traga mais um vaso, e não há mais vasos. Então o texto diz, o azeite parou. Ele não acabou. Ele parou. Porque nós precisamos entender uma coisa. Enquanto a fé puder trazer vasos, Deus poderá enchê-los. Cada vaso que a fé puder trazer, Deus tem poder para enchê-los. Ela creu e Deus fez coisas extraordinárias. E quantas vezes no ministério de Jesus nós vamos ver exatamente este mesmo padrão. Se você crê, coisas maravilhosas irão acontecer. A fé é o oposto do medo em muitas situações da Bíblia. Jesus acabou de curar a mulher do fluxo de sangue. Jairo está dizendo, Jesus, vamos rapidinho aí, por favor, Jesus, porque a menina está ali num suspiro final, mas se o senhor chegar antes da morte... Aí chega a notícia, não incomodes mais o mestre, a menina morreu. Para qualquer um isso seria um problema insolúvel, menos para Jesus. Jesus nunca teve problema com a morte. Eu gosto de uma frase de Moody que diz que com Jesus você nunca vai aprender a fazer um culto fúnebre, porque ele cancelou todos os funerais aos quais ele compareceu. Foi cancelado. E Jesus diz àquele homem uma coisa: não tenha medo, tenha fé. Ou na revista corrigida de Almeida, ele diz, não temas, crê somente. Não tenha medo. É natural ter medo diante de uma notícia terrível. Mas o Deus a quem servimos é maior do que qualquer notícia. Deus não se incomoda com notícia ruim. Isso não abala Deus. Porque Ele pode produzir notícias boas a hora que Ele quiser. E quantas vezes Jesus dirá, a tua fé é que fez isto acontecer. O menino epilético
Marcos capítulo 9, Jesus desce do monte da transfiguração e há os discípulos frustrados ali. O pai diz: eu trouxe meu filho, ele está doente há muito tempo. Se tu podes, faz alguma coisa. Os evangelhos não registram, mas eu acho que Jesus deu uma risadinha. Se eu posso, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. A pergunta nunca é: será que ele pode? A pergunta na realidade é: você pode crer? Você pode confiar que ele é capaz? Você pode crer que ele pode fazer? Nos momentos de dificuldade, queridos irmãos, certamente o medo é uma opção que a maioria vai naturalmente ter no coração. É muito difícil enfrentar um diagnóstico ruim, uma notícia terrível, algo que abala, algo que chega de repente e desestrutura como uma tempestade que põe tudo de cabeça para baixo. Mas nesses momentos, nós podemos confiar que temos um Deus que faz coisas extraordinárias, coisas impossíveis ao homem, coisas impossíveis à situação. Às vezes Deus faz coisas que estão totalmente fora da realidade para que nós possamos crer que Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Mas Jesus, depois de pegar Pedro pela mão, entra no barco com ele. E o texto diz: o mar se acalmou. Não foi passando, não foi diminuindo, não foi e horas depois. Não, diz que o mar se acalmou. Tudo se desfez. Mas aí Jesus tem uma pergunta. Ele diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E a pergunta então para Pedro e para nós nesta noite aqui é: há uma razão para não confiar em Jesus? Há uma razão para nós não colocarmos a nossa fé inteiramente nele? Olhe para toda a história que a Bíblia mostra, queridos irmãos. Por acaso, quando não havia caminho e o mar era um obstáculo à frente, ele parou? Ele ficou impedido de continuar? Não. E quando não havia carne, 2 milhões de pessoas pedindo para você fazer um churrasco para elas. E Deus disse: vocês vão comer carne, mas não vai ser um dia, nem 2, e nem 5, e nem 10, e nem 20. Vocês vão comer carne durante 30 dias, até sair pelo nariz. Até Moisés deu um pulo. Deus, vem aqui. Vem aqui um pouquinho, Deus. Onde é que o Senhor vai arranjar carne para isso? E Deus diz: Moisés, você agora vai saber quem sou eu. Você agora vai ver o que a minha mão pode fazer. Você agora vai ver onde está a minha capacidade de fazer acontecer o impossível, irmão. É uma coisa que você não pensa nem como é que se resolve. 2 milhões aproximadamente de pessoas vão comer carne durante 30 dias, até encher a tampa no meio do deserto, onde não tinha nada de carne. Até Moisés ficou desconfiado que isso não ia dar certo. Deus disse: eu vou fazer, você vai ver que eu sou Deus. Aleluia. Há uma situação qualquer que nós podemos desconfiar que Deus não possa resolver, irmãos. Quando havia gente insuficiente e eram só 300 pessoas contra um exército de mais de 100 mil, por acaso ele perdeu a batalha? Não. E quando havia muralhas intransponíveis e o sujeito do lado de cá não tinha nenhuma baladeira para derrubar essa muralha, por acaso Deus deixou que aquela situação ficasse insolúvel? Não.
Não. E quando havia 5.000 pessoas e só um pão para cada 1.000 pessoas, por acaso ele foi incapaz de prover o necessário naquela situação? Não. Aleluia. E quando o morto já cheirava mal e já estava em decomposição, e obviamente não havia nenhuma situação possível ali de ser revertida, sangue coagulado, cérebro parado, corpo em decomposição, por acaso ele ficou impedido de trazer de volta aquele que estava no túmulo? Não, não, aleluia. E quando o túmulo estava selado, e havia uma guarda do lado de fora, e uma enorme pedra fechando aquilo, por acaso ele ficou impedido de vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia? Não, de maneira nenhuma. Ele se levantou diante dos mortos, atirou fora aquela pedra e disse: eu estou vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então a pergunta permanece para nós: há uma razão para você duvidar? Há alguma razão para você viver com medo? Há alguma coisa que impeça o teu Deus de agir? E por que nós insistimos em viver com medo e não com fé? E você vai dizer: pastor, é porque é difícil viver pela fé. É, de fato é. Me permita lhe contar um testemunho pessoal. Eu estou há 5 anos com a irmã Dione, pastoreando uma igreja numa pequena cidade, numa praia no Rio Grande do Norte. A cidade é pequena, a igreja é pequena, a oferta é menor. Deus tem cuidado de nós de uma maneira extraordinária. Todos os meses, há 5 anos, Deus chega com um complemento necessário. Há uns 3 anos atrás, houve uma epidemia de chikungunya na cidade. Praticamente 60%, 70% da cidade teve chikungunya, inclusive os irmãos. Não foram à igreja, não foram trabalhar. E até a metade do mês, a renda da igreja foi de R$500. A renda da igreja. Não foi o salário do pastor, a renda da igreja. E agora, meu filho? Eu disse: minha filha, vamos orar. Vamos orar. Eu não posso resolver isso. Mas eu sei de um Deus que pode. Porque muitas vezes nós estamos igual àquele homem da parábola. Eu não tenho não. Mas espera aí que eu tenho um amigo ali, eu vou falar com ele. Aleluia. E alguns dias depois, alguém mandou uma mensagem no Facebook e eu abri e ela era uma irmã. Eu fui lá no perfil, não conhecia, não era de uma congregação que eu pastoreei aqui em Natal. E ela disse: pastor, eu quero contribuir com a obra aí. Eu respondi: se for uma oferta, o número da conta é esse. Se for algum material, ela não especificou o que era, o número do meu telefone é esse, a gente mantém contato. Um dia ou 2 depois, ela mandou uma mensagem no telefone dizendo: eu fiz um depósito, use da maneira como o senhor quiser. E eu fui lá, e quando passei o cartão, ela tinha depositado o mês de renda da igreja. Aleluia. Porque Deus é tremendo e fiel. Aleluia. Numa outra situação, Dione estava precisando fazer uma cirurgia. E como não temos plano de saúde e esperar pelo SUS seria inviável, consultamos um médico particular e ele deu um orçamento que estava totalmente fora das nossas possibilidades. E para piorar, o computador que eu estava sempre fazendo as coisas da igreja estava nos últimos suspiros. Nossos 2 filhos aqui em Natal, um tinha perdido o celular, o outro tinha sido roubado. E agora? Vamos orar. Eu não tenho o que fazer. Tem hora que não adianta fazer mais força no remo.
Tem hora que tem que falar com quem manda na tempestade. Aí uma irmã me ligou dias depois: pastor, tem uma amiga minha que ela é crente, mas assim, um domingo ela vai numa igreja, no outro domingo ele vai em outra igreja, no outro dia ela vai em outra igreja, assim ela me contou. Ela disse que recebeu uma bênção lá e queria dar uma oferta para uma igreja, pensou num pastor no interior, me lembrei do senhor. Eu digo, foi Deus. Ela me deu o cheque, e quando o senhor vier Natal, eu digo, pronto, eu passo aí e pego. Amém, glória a Jesus. E o senhor não quer saber de quanto é o cheque, não? Bom, já que a senhora começou a conversa, ela disse, é de 20 mil reais. Glória a Jesus. O Dione fez a cirurgia, e eu comprei computador, e comprei celulares. Aleluia. Porque nós servimos a um Deus que é provisão, um Deus que é resposta, um Deus que é Deus de milagres, um Deus que faz maravilhas. Eu tinha um sonho de fazer um curso. Eu não tinha a menor condição de pagar a mensalidade, que era na faixa de R$ 1.200, a mensalidade. Um dia eu encontrei um irmão aqui em Natal e ele perguntou, pastor, qual é aquele curso que o senhor me disse uma vez que tinha vontade de fazer? Eu falei. Esse irmão mandou uma mensagem para mim, se comprometendo a assumir mais de 60% do valor da mensalidade. Eu disse, é de Deus. Aí mandei um pedido de oração assim para alguns amigos. De noite um pastor do Pará me ligou e disse, me conta essa história aí. O que é que está faltando? Eu falei, ele disse, eu vou assumir o restante da prestação. Eu fui a Curitiba, recebi de um irmão a passagem de volta, e até uma semana antes de eu ir, não tinha ainda a passagem de ida. Eu digo, eu vou ter que voltar sem ir para não perder a passagem. Mas surgiu a passagem, eu fui. Deus abriu as portas. Eu fui 6 vezes a Curitiba. Os módulos de aula eram de 2 semanas. O primeiro módulo que eu fui para passar 2 semanas lá, eu levei o dinheiro que só dava para a refeição de 1 semana. Não é fácil, mas é perfeitamente possível e plausível crer num Deus que faz milagres. E eu fui pregar numa igreja lá, me deram uma oferta, já cobriu uns dias, eu digo, diminuiu o jejum. Depois chegou um depósito, o irmão mandou o comprovante e completou. Deus supriu tudo que eu necessitava. Eu fiquei hospedado na igreja, mas era longe, muito cansativo. Aí um colega de mestrado falou com um cunhado dele que mora na Espanha, que eu não sei quem é, e ele também não me conhece. Essa pessoa, tocada por Deus, mandou os 15 dias de hotel na outra esquina da faculdade. O resto dos módulos que eu fui lá. Nós servimos a um Deus que é provisão, um Deus que é tremendo, um Deus que é Deus que não conhece o impossível. A pergunta continua para mim, para você: há alguma razão para nós não confiarmos neste Deus? Porque você duvida, contra todas as evidências. Então Jesus entra no barco, a bonança se estabelece. E aí os discípulos vão fazer aquilo que a fé vai ter que fazer. Eles vão adorar. E pela primeira vez no Evangelho, eles vão dizer: Tu és o Filho de Deus. O pai já havia dito, esse é meu filho. Os demônios já haviam dito, esse é filho de Deus. Mas esta é a primeira vez que os discípulos vão usar esse título para Jesus. Depois de muita coisa, depois de pão multiplicado, depois de tanta história, finalmente eles entenderam: não é um homem, não é um profeta, não é o filho de Maria, não é um carpinteiro, não é um amigo, não é um guru, não é apenas um homem que ensina alguma coisa, é Deus que está aqui neste barco.
Tu és o Filho de Deus, o que equivale a dizer, tu és semelhante ao Altíssimo. E quando eles reconheceram que Ele é Deus, eles a adoraram. E finalmente a fé descansou naquele que realmente pode fazer qualquer coisa. Porque se Ele é Deus, não há impossíveis para Ele fazer. Aleluia. Aleluia. Eu não sei que tempestade você está enfrentando. Mas alguém já disse acertadamente que a nossa relação com as tempestades é o seguinte: ou você está em uma, ou você acabou de sair de uma, ou você está prestes a entrar em uma. Elas não vão deixar de vir. E que venham. Aleluia. Porque se elas não vierem, nós vamos nos acostumar a ficar remando a vida toda. Mas quando elas chegarem, e talvez já tenha chegado aí, você precisa decidir. Ou você vai olhar para a tempestade e vai ficar com medo. Ou você vai olhar para aquele que vem por cima da tempestade e vai encher o seu coração de fé num Deus que é poderoso para fazer o impossível. Aleluia. Não há tempestade que Ele não possa parar. Não há problema que Ele não possa resolver. Só há uma coisa que Deus não resolve. Uma coisa que Deus não resolve. Deus não crê por você. Ele faz, Ele opera. Mas a fé é algo que Ele exige de nós. A incredulidade é a única coisa que pode fazer com que não vejamos o poder de Deus operando. O profeta Isaías, capítulo 54, verso 1 em diante, ele vai falar de uma coisa extraordinária. Ele diz: amplia a tua tenda, estendam as cortinas das tuas habitações. E ele diz assim: não o impeças, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda. Mas ele diz assim: não me impeça. Porque Deus é o que faz transbordar. Mas eu e você é que afastamos a estaca o suficiente que a nossa fé manda. Você pode afastar só 1 centímetro, ou você pode afastá-la 1 quilômetro. A promessa dele é: eu vou encher, vai transbordar. Amplie, porque vai transbordar. Agora não me impeça não. Porque muitas vezes Jesus disse, queridos, seja feito como você crê. Então nesta noite, a minha palavra para você é: no dia que a tempestade chegar, você precisa escolher se você vai viver com medo ou se você vai viver com fé. E eu posso lhe garantir, meu amado irmão, é melhor viver com fé. Há toda possibilidade para vivermos com fé. E aqueles que confiarem e acreditarem verão o agir de Deus de maneira poderosa na sua vida. A sua fé honra a Deus, porque quando você acredita, você está dizendo: esse problema não é nada, meu Deus é maior. A sua fé honra a Deus, porque não há nenhuma possibilidade, mas você diz: Deus não precisa de circunstâncias favoráveis, Ele vai fazer. A sua fé honra a Deus, porque o médico, o advogado, o juiz, o promotor, todo mundo está dizendo que não é impossível, mas você diz: mas Deus é quem dá a última palavra. Enquanto Ele não disser que não vai fazer, eu posso confiar, eu posso crer, eu posso acreditar. Aleluia.
É possível viver com fé. Se entrou alguém aqui nesta noite que ainda não confiou a sua vida a Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Ele, o primeiro e fundamental passo de fé é crer em Jesus como seu Salvador. E se você passou ou está passando por tempestades, não há outro que possa deter o vento contrário como Ele. Então quer dizer que se eu for agora aceitar Jesus, eu não vou mais enfrentar as tempestades? Não. Elas continuarão vindo. Pode ser até que aumente. Mas você nunca mais enfrentará ela só com o seu remo. Você nunca mais enfrentará essa tempestade sozinho. Você nunca mais dependerá só das suas forças. Você nunca mais vai ficar apenas batalhando, tentando resolver. Porque quem está com Jesus está do lado daquele que nunca perde, daquele que sempre ganha, daquele que nunca voltou atrás, daquele que nunca recuou, daquele que nunca ficou assombrado com nada. É engraçado até, porque na Bíblia eu só encontro Jesus assombrado quando alguém crê. E nunca quando alguém duvida, porque Ele não se assombra com dificuldades. Mas Ele quer que você confie nele. Há alguém que entrou aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Alguém que ainda não entregou a sua vida para Ele, não o confessou como seu único e suficiente Salvador. Se há alguém assim nesta noite e que quer agora entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidá-lo a dar um sinal assim com a sua mão ou vir aqui à frente. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Não deixe passar essa oportunidade, não. Venha rapidinho. Jesus está aqui, aleluia. E Ele está para te conceder uma vida nova, para te conceder esperança. Ele é aquele que chega dizendo: tenha bom ânimo, sou eu quem cheguei. Quando Jesus é reconhecido pelo que Ele é, milagres acontecem. Se você continua lendo o texto, Jesus vai chegar do outro lado do barco. E sabe o que vai acontecer? Eles descobrem que é Jesus que chegou. E sabe o que acontece? Todos os doentes são curados. Você entendeu? Se fosse nos dias de hoje, eles iam dar férias coletivas aos médicos, fechar o posto de saúde, cancelar o pedido de esparadrapo, suspender o atendimento médico em casa. Diga ao médico do saúde da família que não precisa vir essa semana. Porque o que foi que houve? Jesus chegou aqui. Aleluia. Não tem mais nenhum doente. E aqueles em caso crônico resolveu. E aquele que o médico disse que não tinha jeito, Ele curou. E aquele fulano que estava quase morrendo, está em casa. Porque Jesus passou aqui. Nós reconhecemos que era Ele. E quando reconhecemos e cremos, Ele curou, Ele resolveu, aleluia. Há alguém que quer nesta noite crer em Jesus como seu Salvador? Vem aqui. Não deixe passar esta oportunidade, não. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você antes de encerrar esta mensagem. Se alguém que está aqui nesta noite, que está enfrentando uma tempestade, que o vento está contrário, alguém que já remou demais e não conseguiu sair do lugar, mas se você pode crer que Jesus é poderoso para resolver essa situação, eu creio num Deus que faz, que opera, aleluia. Se você quiser vir aqui à frente,
Eu quero orar por você, mas eu vou estabelecer uma condição. Não venha por vir. Só venha se você estiver disposto a uma coisa. Deixa o remo aí na cadeira. Deixa o remo aí. E creia que Deus é poderoso para resolver o que você não pode resolver. Aleluia. Se você quiser vir aqui à frente, eu posso orar. Se você quiser ficar aí, eu não tenho problema algum de orar por você também. Mas eu vim aqui nesta noite para lhe dizer: há lutas e adversidades que nos assombram. Não tenha medo, tenha fé. Não viva com medo, viva com fé. E eu vou encerrar dizendo duas palavras. Eu quero que você guarde no seu coração. Em primeiro lugar, o que você crê é maior do que o que você vê. O vento está me assombrando, pastor. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Eu não estou nem aí se a tempestade está grande, se o vento está olhando com cara feia para mim. Eu não estou nem aí. Quem cuida de mim é maior do que ele. E a segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração: o que você sabe é maior do que o que você sente. Esse vento é forte, frio, mas você não sabe quem é Jesus? Você não sabe quem Ele é? Você não sabe que o vento não é nada para Ele? Você não sabe que nem a morte é problema para Ele? Aleluia! Então não viva por vista, nem ande pelos seus sentimentos. Creia no Deus que você sabe que é maior do que qualquer problema, e Ele te fará caminhar por fé acima da tempestade. Aleluia. Eu quero orar por você. Se você puder curvar a sua cabeça. Querido Deus, amado Senhor, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é fiel e verdadeira. Tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho, é o nosso alimento. E o Teu Espírito fala ao meu coração nesta noite: eu preciso caminhar por fé, porque contra todas as evidências eu sei que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Deus, eu não sei quantos corações nesta noite estão apertados com medo, chegaram aqui tremendo diante do vento frio da tempestade. Mas nesta noite o Teu Espírito fala a cada coração, e é o Senhor quem diz: sou eu estou aqui, eu cheguei, não tenha medo, tenha coragem, eu vou fazer, aleluia. Então Deus, enche cada coração de fé, enche mediante esta palavra e pela ação do Teu Espírito, cada coração de fé, Senhor, para que eles possam sair daqui caminhando com fé, vivendo por fé, desafiando a tempestade, confiando num Deus que é maior do que qualquer problema. Eu te louvo por esta noite que aqui chegamos, eu te louvo por Tua palavra, Deus, e no nome de Jesus, aquele que chegou aqui com um problema que parece insolúvel, que encontre resposta nesta noite, no nome de Jesus. Aquele que chegou aqui enfermo, que nesta noite, no nome de Jesus, esta enfermidade seja repreendida, que haja cura, que haja saúde, que haja restauração. Aquele que chegou aqui desesperado, precisando de um emprego, de uma resposta, de uma solução, Deus, nesta noite, dá um basta nessa situação. Faz ele, Senhor, observar a bonança, experimentar o vento se desfazendo e a tempestade indo embora na sua vida. Assim, Senhor, faça na vida dos Teus servos. Eu creio e por isso já te agradeço, Pai, no nome de Jesus, o Teu amado Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.
Que você possa viver por fé. Possa viver com fé. Vale a pena. E é perfeitamente possível. Eu agradeço a oportunidade. E que o Senhor continue abençoando esta igreja e esse ministério.